O Seleção Agricultura desta semana viajou até Bragança para encontrar o porco bízaro. Os famosos enchidos transmontanos dependem da boa qualidade destes suínos. Saiba como os detalhes e a alimentação são o segredo de um presunto premium. Chegamos debaixo de sol quente à Quinta das Covas. Desde 1935 que a propriedade pertencia aos avós de Alberto Fernandes. Os anos 80 ditaram o fim da exploração suína e o encaminhar da propriedade para a hotelaria e o lazer. Mas nos últimos 5 anos voltaram à produção do porco bízaro. A espécie é diferente do porco roliço e pernicurto alentejano. A raça bízara é céltica. Estes animais de grande porte chegam a atingir mais de 1 metro de altura e 1,5 metro da nuca à raiz da cauda. De pelagem preta, branca ou malhada, tem uma pele grossa, cabeça comprida, orelhas longas, largas e pendentes, face pouco desenvolvida e boca grande. O tronco é comprido, com dorso arqueado, tórax alto, achatado e pouco profundo. Os membros são compridos e aprumados, apesar de ossudos e pouco musculados. Esta raça dócil tem uma proporção de músculo maior do que de gordura. O sabor da carne depende muito do tipo de alimentação. Aqui o que vamos fazendo é um cultivo do prado, dos terrenos, chamamos nós aqui talhas, por espaços definidos, em função da época do ano, para que possamos ter um maior aproveitamento do espaço e dar o melhor alimento aos animais ao longo do ano. O maneio alimentar passa por uma mistura de cereais como o milho e o trigo. Os tubérculos como a beterraba também fazem parte da fórmula deste produtor. Quando o bízaro chega à fase de acabamento, ou seja, perto da altura de abate, reduz-se o trigo e o milho e aumenta-se a porção de centeio. Aqui entra um segredo que mais à frente revelaremos. Estes animais necessitam, no nosso entender, muito cultivo verde, o trevo, a ervilhaca, a luzerna, o tritical, são alimentos que podem não dar muito ao animal, porque, claro, ele vai ingeri-los diretamente da terra de uma forma natural, como podemos ver. Portanto, tem toda a parte verde, mas é uma frescura que vai dar à carne, uma suculência que também nos vai dar ao produto final. Bota aí agora a correr para além. Bota, espalha para além, para cima. Todos esses produtos, quer os cereais que já falei, como também depois a parte do trigo, para uma fase um bocadinho superior de animais com mais ou menos entre 60 a 80, 90 quilos. A partir dos 80, 90, 100 quilos já podemos começar a dar uns alimentos com um índice de propriedades oleicas superiores ou elevados, como é a castanha, como é o centeio, que são alimentos que nos vão melhorar o perfil de ácidos gordos da carne e o tipo de gorduras, as gorduras polissaturadas, que são as gorduras que poderão fazer bem ao nosso organismo e ao bem-estar, não é? Nesta propriedade, o método de produção é semi-extensivo. Estes animais estão em regime de ar livre, camping, em quase todo o ciclo produtivo. Recorrem a estas pocilgas para aparição e lactação. A exploração dedica-se a 4 vertentes: criação de porcas reprodutoras, criação de varrascos, porco não castrado para procriação, leitões e porcos de engorda. Uma porca coberta nesta altura, que estamos no mês de maio, abril, maio, junho, será um animal ou uma fêmea que demora 144 dias o período de gestação, que são 3 meses, 3 semanas e 3 dias, que era um termo genérico que se usava aqui através das luas, era essa terminologia que se usava. Os leitões permanecem porque nós, os leitão que direcionamos esta exploração, são leitões ou para futuros reprodutores ou então para engorda, para abate. Portanto, teremos sempre que fazer um aproveitamento um pouco maior do leitão com a porca. Quer dizer que o normal será aos 21, 30 dias tirar os leitões à porca. Nós temos que aproveitar ou aproveitamos um pouco mais esse tempo com a porca. Por norma anda na ordem dos 60 dias, 2 meses. Retiramos os leitões à porca. Os machos têm de ser castrados para evitar o odor e sabor desagradável que transmitem à carne.
O retirar desta capacidade de produção de testosterona é altamente traumatizante para o animal e há uma perda de peso considerável. Daí a escolha da operação ocorrer nas primeiras semanas de vida. À segunda, terceira semana, os leitões machos que não são para reprodução castrar, porque é um período onde o leitão é mais pequeno, o índice de compressão também é mais baixo, então ele não vai sentir tanto a cirurgia que vai sofrer. As doenças mais comuns desta espécie são as causadas por diferenças de temperatura, como as bronquites. Outros elementos a não descuidar são a vacinação, a higiene da exploração, principalmente na reprodução e na área de nascimentos, assim como uma desparasitação trimestral contra carraças e pulgas. No dia em que chegamos, esta ninhada de 17 leitões tinha acabado de nascer. Repetir esta capacidade será uma das características a procurar para o efeito do fundador da genética. Na quinta, faz-se uma constante observação a machos e fêmeas para ver aqueles que merecem ser reproduzidos. Vejamos à lupa quais os atributos mais procurados. Há características que, quer nas porcas, têm que ser vistas, quer nos machos têm que ser vistos. Se falarmos das fêmeas, há sempre a questão do número de mamas que a porca tem. Se tiver mais mamas, poderá criar mais animais. Um animal que tiver 10 mamas não poderá criar 14 animais, ou será muito mais difícil, ou então teremos que administrar suplementos para o fazer. Portanto, essa seleção é uma seleção feita progressivamente, que vamos melhorando ao longo do ano. Hoje mesmo tivemos uma porca que pariu 16, que é de segunda barriga, que portanto é a segunda vez que tem leitões, que da primeira vez teve 17 e que desta segunda teve ou está com 16. É uma seleção que pouco a pouco vai ter que ser feita e que, se ela teve a potencialidade genética de ter de uma vez 17 e de outra vez 16, pelo menos os filhos poderão vir a ter, ou terão maior probabilidade de vir a ter essa informação genética. Por ninhada, há sempre 2 ou 3 leitões que são maiores. Apesar de poderem acontecer mudanças genéticas aleatórias, este porco terá tudo para ser um varrasco. Um macho mais comprido, com uma perna pernalta, que é uma das maiores características do porco bízaro, um animal em estado adulto, tem na ordem de 1 metro de perna, portanto é pernalta, é um porco alto. Essas características, uma perna reta, longa, fina, essas características também se vão vendo logo no leitão desde nascença. Depois de ele ser mais longo, também é uma característica muito importante para esta raça, porque é um animal com um porte grande. Portanto, se o animal for curto, muita maior dificuldade vai ter em cobrir um animal de uma fêmea desse género. Portanto, são características que temos que ir aperfeiçoando pouco a pouco. Assim como depois, quanto mais longo for, mais lombo vai ter, mais costela vai ter. São produtos que depois também mais valorizados vão ser. O maneio reprodutivo considera 2 fases de parto. Se virmos este ciclo de produção, as 2 épocas de cobrição de maio e novembro levam a que os meses de setembro e março sejam alturas de parto. Desta forma, os leitões nascem em alturas do ano mais amenas. Separar o leitão da respectiva mãe não é aconselhável, até porque o colostro ingerido na primeira mamada é fundamental para a imunidade do animal. Mas, por vezes, nascem mais leitões do que as tetas que a porca tem para poder alimentar toda a ninhada. O truque é envolver o leitão em azeite e juntá-lo a uma ninhada mais pequena, sem ser rejeitado. Aos 2 meses retiramos os leitões às porcas. Aí sim, logo, se fazemos separação por grupos, por tamanhos e por sexos, portanto, sexo masculino, machos a um lado, sexo feminino, fêmeas a outro. Animais com o mesmo tamanho ou com o mesmo porte, mesmo sendo de porcas diferentes, dentro do mesmo mês são agrupados em lotes mais ou menos entre os 20 e 30 animais. Fazemos lotes mais pequenos para que depois não haja grandes diferenças, quer no nível da alimentação, quer depois rivalidades dos grupos.
Aí aos 6, 7, 8 meses é feita uma seleção. Os machos já estão feitos, os que estão castrados são todos para abate. Os machos inteiros são para futuros reprodutores, então fazem-se grupo para futuros reprodutores, onde se muda o tipo de alimentação. Aí o animal interessa que comece a ficar forte para poder depois ter força, potencial genético também, para poder cobrir as porcas. Nós esta exploração, as nossas explorações são todas de monta natural, não fazemos inseminação artificial, ainda fazemos o método tradicional. As fêmeas, aos 6, 7, 8 meses, são separadas, as que são futuras reprodutoras, então são misturadas com os machos para ser futuras reprodutoras, e as que não são futuras reprodutoras entram na grupagem com os outros lotes de machos castrados e vão para abate. É agora que lhe revelamos o segredo. Sabe o que Alberto Fernandes está a deitar neste comedouro? Apesar de ser um fruto seco, a sua composição está muito próxima da dos cereais. Rica em hidratos de carbono e baixa quantidade de gordura, é o alimento final para o bízaro antes do abate. A castanha é dada já de uma forma de castanha pura e não castanha com casca, porque aí os animais vão assimilar mais facilmente as propriedades da castanha e não temos todo o desperdício depois da casca e do refúgio que nos iria fazer com que tivéssemos que os tratar, não é? Entre 12 a 14, 15 meses de idade, teremos umas carcaças para abate nos matadouros municipais da região, principalmente no matador de Bragança, uns animais na ordem dos 120 a 140 kg de carcaça. A gênese da nossa empresa é a transformação de produtos, foi daí que nós nascemos e é daí que nós nos queremos afirmar. Portanto, se não tivermos boa matéria-prima, não conseguiríamos fazer depois um produto final bom e diferenciador. Muitos dos porcos reprodutores têm carnes demasiado duras para entrarem nos produtos de uma charcutaria mais nobre. Acabam em alimentos menos valorizados, como as salsichas. E assim ficou a saber os passos a dar para conseguir estes produtos classificados com denominação de origem protegida. Faça a diferença no seu setor e quem sabe se não é o próximo selecionado deste leque de vencedores. Conhecemos os meandros da produção do porco bízaro, altura dos avisos e mercados do Seleção Agricultura. A Índia declarou guerra à inflação, uma das mais elevadas entre os parceiros asiáticos, com a construção de mega food parks. São 38 complexos espalhados pelo país que têm como objetivo acabar com o desperdício de alimentos frescos e reduzir assim os preços galopantes dos mesmos. Cerca de um terço deste tipo de alimentação segue para o lixo e as autoridades indianas acreditam que a única forma de reverter a situação é avançar com a indústria de processamento alimentar. Com estas medidas, o governo de Nova Delhi espera um recuo da inflação de 7,5% para 4% nos próximos anos. Fique com as nossas sugestões de agenda. A Expo FASIC faz 25 anos este ano e tem muitos polos de interesse para levar o público a estar presente. Acontece nos dias 23 de julho a 2 de agosto em Cantanhede. Torres Vedras prepara-se para a Feira de São Pedro nos dias 25 de junho a 5 de julho. Tem 11 dias para visitar os 4 hectares de exposições e diversas atividades. Por ocasião da Expo 2015 de Milão, acontece a conferência Grãos de Cereais para Alimentar o Mundo, nos dias 1 a 3 de julho. E por hoje despedimos-nos. Ficou com boas dicas para suiniculturas rentáveis e demos especial atenção à alimentação e cuidados com o porco bízaro. Voltamos na próxima semana aqui na sua SIC Notícias para conhecer mais um selecionado deste plantel de agricultura. Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura.